Fala Sniper, seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou o Rodrigo Severini, RS Tipster, e hoje nós vamos falar aqui como podemos maximizar a sorte nas nossas entradas de maneira a aumentar os nossos resultados. Se você é novo aqui no canal, já deixa aquele like e se inscreve no canal para a gente continuar entregando conteúdos valiosos como esse, e hoje você vai compreender a importância de também se trabalhar com a sorte e quando ela aparece nos nossos resultados, que sejam sempre favoráveis e que a gente minimize esse fator sorte e quando ele surgir, que nós maximizemos ele. É isso que nós vamos bater aqui agora, certo? Então, antes de mais nada, a gente vai conceituar o que é a sorte. Tá? A sorte ela é um conceito muito subjetivo, tá? Ela se refere a um evento, né, ou um resultado positivo que ocorre sem aquela intenção ou aquele esforço planejado. Tá? Ele pode ser visto, né, como uma combinação de algumas circunstâncias favoráveis ou oportunidades que nos levam àquele resultado que ocorreu favorável, né, positivo, resultado positivo. Nesse contexto, né, nos investimentos esportivos, a sorte ela pode ser entendida então como a possibilidade de um resultado favorável inesperado. E vou dar um exemplo aqui para que a gente consiga entender, tá? Um exemplo de sorte nas apostas esportivas. Seria, por exemplo, quando um apostador ele faz uma entrada em uma determinada equipe que ela vem de uma série de derrotas, né? E a probabilidade dela vencer aquela partida, ela é pequena. Mas de repente, né, aquele time vai lá, faz um gol, se tranca todo e consegue aquela vitória com um gol. Vamos dar um exemplo, que ela se trancou e no finalzinho teve um pênalti favorável e fez um gol no final do jogo. Então, aquele time que seria a zebra vence a partida no último minuto com um pênalti e você entrou justamente nele. Ou seja, aí foi aquele fator sorte, mas que faltou você minimizá-lo. Por que isso? Vamos lá. A gente precisa minimizar esse fator sorte. Quando ele aparecer, ele tem que ser favorável. Isso que eu falei no nosso início aqui na nossa aula de hoje. Então, para eu minimizar esse fator sorte, é importante eu fazer o quê? Uma boa análise pré-game das equipes, dos jogadores envolvidos. Isso inclui estudar estatísticas, verificar as lesões, buscar as notícias, as informações daquela partida, avaliar o desempenho recente das equipes, que a gente chama da race das equipes, seja no mercado de gols, escanteios, cartões, é aquele mercado que você costuma trabalhar. Além disso, é importante a gente pesquisar, obter aquelas informações valiosas sobre as estratégias e as tendências daquela partida. Vou dar até um exemplo. Entre Real Madrid e Atlético de Madrid, fizemos toda aquela análise, colocamos no nosso grupo gratuito a análise completa, envolvendo todos os mercados, o clima da partida, e depois que eu coloquei a análise, surgiu uma nova informação daquela partida. Isso ainda antes de iniciar a partida. Qual é essa informação? De que a torcida do Atlético de Madrid estava colocando a figura, né, do Vinícius Júnior enforcado. Então é uma clara provocação. O clima entre os jogadores e os torcedores no estádio, nos vestiários, inflama. Então a probabilidade da gente ter um jogo mais quente, mais pegado, aumenta. Essa é uma informação valiosa que vai influenciar na nossa entrada no decorrer da partida. Então, se eu tenho essa informação de maneira prévia, eu minimizo o fator sorte. Então, se eu for fazer, por exemplo, uma entrada no mercado de cartões, nessa partida, eu tenho que levar em consideração essa informação para utilizar a minha estratégia da maneira mais eficiente no decorrer do jogo, tá? Então, falei da minimização do fator sorte, como a gente consegue minimizar, buscando mais informações, trabalhando essa análise pré-game abarcando o máximo de informações possíveis. E outra boa prática também é manter aquela boa gestão de banca, que é estabelecer o limite da stake que eu vou fazer em cada entrada, seguindo aquela regra de gestão de risco previamente definida. Então, se eu fiz a minha análise, eu trabalho com gestão de risco. Se eu definir uma linha de entrada com essa informação, posso dar um clique na minha linha para cima. Digamos que eu estabeleci o over 4.5 cartões para fazer uma entrada nessa partida, esperando o ao vivo bater a minha odd média. Mas com essa informação eu sei que a partida pode começar mais quente do que deveria.
Se isso se confirmar no início da partida, pode ser que eu dê um clique na minha linha para cima. Isso tudo é você trabalhar com as informações que você tem na estratégia previamente definida. Eu não posso entrar no jogo sem ter essa estratégia definida de maneira prévia, com todas essas informações na minha mochila. Pegou a ideia? Então, outro detalhe importante é lembrar que a paciência é uma virtude para quem trabalha nos investimentos esportivos. Já falei isso em alguns shorts, reels, no meu TikTok, etc. Se você também não está em nenhuma mídia social minha, o link está aqui na descrição, o meu grupo gratuito, o meu Instagram. Tenho também o TikTok, tem a mentoria do Projeto 10X, se você quiser saber mais informações, o link está aqui abaixo, é só falar comigo no WhatsApp, te passo mais informações a respeito. Então, a paciência é um fator primordial para que a gente saiba, atrelada à nossa estratégia, que eu tenha a noção do momento exato que eu devo fazer a minha entrada, para que eu não me deixe levar pelo impulso. Tá? Então, vamos para mais um exemplo. Digamos que você está analisando um jogo entre um time A e um time B, tá certo? E nessa minha análise, eu decido que a melhor aposta é que o time A para o time A, tá certo? Mas a odd oferecida pelas casas está muito abaixo daquilo que eu verifiquei na minha análise de risco, na minha gestão de risco. Então, ao invés de eu fazer essa entrada prévia, pré-game, eu simplesmente decido esperar o início do jogo, ver se aquilo se confirmou, como o exemplo que eu dei agora do jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid, e quando as odds baterem, sofrerem aquelas variações positivas, ou seja, as odds subirem e as linhas descerem para aquilo que eu estabeleci pré-game, para aquele cenário que eu estabeleci pré-game, aí sim eu aguardo aquilo que eu estabeleci e faço a minha entrada. Eu excluo a emoção, eu deixo a emoção de lado e trabalho com a razão. Eu trabalho com aquilo que eu me predispus a fazer previamente. E por fim, a gente não pode deixar de enfatizar, né? Antes de finalizar aqui, eu queria falar agora também como a gente maximiza isso, né? Então, digamos que eu precise que o fator sorte vai entrar em campo. O fator sorte agora entrou em campo. Eu devo maximizá-lo através de quê? De estratégias bem definidas, apostando naquele evento, naquela linha, naquela minha odd média estabelecida. Se antes do jogo iniciar aquela odd estava muito baixa, estava fora da minha odd média, eu decidi de maneira paciente, com cenários traçados, ao vivo, fazer a entrada a partir do momento que der o start daquele cenário que eu falei antes do jogo que eu ia fazer. Então, quando eu faço isso e talvez no decorrer da partida aquele cenário não, mesmo que deu o start, deu a entrada, fiz a entrada e depois, digamos que houve uma goleada, o Real Madrid fez 1, 2, 3, 4-0 e aquele cenário de clima quente começou a ser de toque de bola, cozinhar a partida, tendo em vista a goleada que está acontecendo e o time adversário se apequenou, fugiu. E mesmo assim saiu aquela linha, o fator sorte entrou, mas eu maximizei ele. Por quê? Porque eu segui aquele cenário que eu falei que seguiria antes da partida. No início, bateu tudo aquilo que eu estabeleci e o fator sorte entrou sendo favorável a mim porque eu fechei o máximo de informações possíveis. Então, até nisso, eu preciso maximizar quando a sorte entra em campo. Falado isso, se você não deixou aquele like, deixa aqui, porque eu vou concluir. Eu não posso deixar de enfatizar, então, a importância de você entender esse papel do fator sorte nas apostas esportivas para que eu consiga minimizá-lo e quando ele atuar, ele atuou porque eu fechei o máximo, fechei o escantilhão no máximo que eu podia, com todas as informações, seguindo a estratégia definida dentro da minha odd média, com a odd minha de entrada, através das minhas boas práticas, das minhas estratégias, da minha leitura pré-game, da minha análise de risco realizada pré-game. Se você entendeu isso daí, você vai trabalhar agora o fator sorte a seu favor e você com certeza vai ter melhores resultados. Sniper, te vejo no próximo vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, coloca nos comentários se você concorda, se você já aconteceu contigo esse fator sorte no finalzinho da partida, seja no mercado de gols, escanteios, cartões, etc. Compartilha aqui sua experiência, que com certeza vai contribuir para outros investidores esportivos aqui. Um abraço e até breve.